Hey, hey, hey! Sejam bem-vindos a Moneyball Podcast. Sou o vosso host William Azulay. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês material extremamente novo. Vamos fazer aqui uma pequena análise do jogo dos Lakers contra os Golden State Warriors. Foi quarta-feira, jogo extremamente interessante, cativante, emocionante e bom para podermos fazer uma pequena análise e vermos o contraste de partes que existiu. Estamos a falar então do jogo com maior audiência por parte da ESPN desde 2019 nas Western Conference Finals, e o jogo valeu a pena, extremamente bom, um jogo que, vamos entrar nos pormenores no decorrer deste vídeo. Então, LeBron James e Stephen Curry foram se encontrando várias vezes ao longo das suas carreiras, tendo LeBron James uma vantagem relativamente ao Stephen Curry em termos de época regular, 9 de 7, 26.8 pontos por jogo, 8.1 ressaltos, 6.3 assistências. Enquanto que Stephen Curry tem a vantagem relativamente ao LeBron em termos de confrontos de playoffs. Tem um recorde de 15-7, 3 finais ganhas, uma perdida. Em que o Stephen Curry então nesse recorde de 15-7 tem 25.4 pontos por jogo, 5.9 ressaltos, 6.3 assistências, e essas são as médias dos jogadores nesses devidos confrontos. Pois ontem foi a primeira vez que nós tivemos uma espécie de ambiente que não era nem sequer playoffs, mas também não era uma época regular. Era um ambiente misto, um ambiente muito bom, um ambiente que dava uma sensação de jogo 7, mas não era, mas ao mesmo tempo era, uma coisa difícil de explicar. Então, tivemos ontem os play-in, o sétimo lugar contra o oitavo lugar, e o confronto, né, destes aqui, o vencedor iria jogar contra os Suns. Lakers ganharam, vão jogar contra os Suns. Lakers ganharam os Golden State Warriors, mas é importante referir que tivemos então duas partes diferentes. Tivemos uma parte onde tivemos um tipo de Lakers e outro tipo de Golden State, e na segunda parte tivemos um tipo de Lakers, outro tipo de Golden State. E isto é normal, mas nós vamos explicar o motivo, dando pequenos dados estatísticos que mostrem e dando obviamente a minha, neste caso, opinião sobre o que realmente se passou, e vamos também, obviamente, dar a nossa perspectiva, entender mais ou menos como é que foi a leitura por parte de Frank Vogel e de Steve Kerr em determinadas alturas do jogo. Ora, LeBron James e Anthony Davis na primeira parte foram completamente inúteis. Dennis Schroeder também não fica muito atrás, mas como LeBron James e Anthony Davis são o foco, as caras, vamos pegar então neles os dois. LeBron James e Anthony Davis na primeira parte, como uma dupla, fizeram 11 pontos, 3 de 19 em termos de field goal, 16% em termos de field goal percentage, e cometeram muitos turnovers, como uma dupla, que não estamos habituados a ver. E em parte esta prestação negativa, não é em parte, em toda a parte, deve-se à grande prestação defensiva de Wiggins e de Draymond Green, retirando então a fonte de pontos dos Lakers, Anthony Davis e LeBron James, pois Anthony Davis e LeBron James, quando estavam a ser defendidos ou por Wiggins ou por Draymond Green, estavam 2 de 15. É muito estranho, até ouvimos isso uma vez, que o AD tem 2,8 metros e o Draymond Green nem 2 metros tem, mas Draymond Green foi um defensor extremamente bom e conseguiu condicionar Anthony Davis demasiadas vezes na primeira parte. Depois, com isto, dizer que isto veio de certa forma a condicionar a forma como os Lakers iam jogando, provocando turnovers, provocando maus lançamentos, más decisões por parte dos Lakers, e permitia que jogadores como o Andrew Wiggins conseguissem entrar obviamente em jogo por causa das transições rápidas. O Wiggins aproveitava, o Mulder aproveitou,
o Toscano com 2 triplos importantes também aproveitou, e isto depois permite com que o Stephen Curry entre no ritmo do jogo de forma não forçada, e isto é perigoso porque se a equipa está a dar-se bem sem a sua grande estrela, seu astro, não estar ainda bem acordado, as coisas podem ser um bocadinho diferentes quando ele começar a acordar. E foi o que aconteceu no segundo quarto, por isso é que os Lakers acabaram o segundo quarto a perder por 13 pontos contra os Golden State Warriors. Stephen Curry teve um segundo quarto extremamente cativante, tendo feito 2 triplos extremamente importantes nesse mesmo quarto, principalmente o último triplo, que foi exatamente no buzzer beater, ao fechar mesmo o jogo, a aumentar o jogo para uma diferença de 13 pontos, congelando por completo aquilo que os Lakers estavam a fazer, porque os Lakers estavam sempre no aumenta a margem, diminui a margem, aumenta a margem, diminui a margem, nunca tiveram a liderar o jogo até então. Que se os Lakers só estavam a perder por 13, era devido ao bom empréstimo ofensivo de Alex Caruso, que estava 5 de 5, e de KCP, que teve triplos importantes no decorrer do jogo, no decorrer da primeira parte, que permitiu com que os Lakers ou quebrassem determinadas sequências dos Golden State Warriors, ou que permitisse que aproximassem-se ainda mais do resultado do jogo. E isto foi o suficiente para as estrelas dos Lakers no intervalo, obviamente com Frank Vogel e tudo muito mais, olharem para si e verem que necessitavam de melhorar a sua prestação, porque estavam mesmo mal, pois LeBron estava 0 de 6 contra o Wiggins e o AD estava 2 de 8 contra o Green. Então as coisas mesmo não estavam mesmo boas, nada mesmo boas. Lembrar que os Lakers na primeira parte falharam 31 lançamentos, ou seja, foi a parte com mais lançamentos falhados pelos Lakers nesta época. E isto em parte tem a ver com o condicionamento de LeBron e de AD, e também ao fator de Vogel errar em determinadas coisas, como por exemplo a insistência permanente de usar Andre Drummond na 5 e usar AD na 4. Infelizmente é daquele tipo de jogo que ontem, na teoria, fazia todo o sentido ter, devido ao tamanho, e se os Lakers conseguissem jogar como bigs, conseguiam obviamente tirar todo o proveito, porque os Golden State Warriors não têm bigs, tirando talvez o Looney e mais ninguém. Os Lakers não estavam a conseguir fazer isso. Os Lakers estavam a ter dificuldades a fazer isso. E é de dizer que até a saída do Andre Drummond, os Lakers tiveram muitas dificuldades, porque estavam a tentar jogar como bigs e não estavam a conseguir. Os Warriors estavam quase a jogar com 4 guards e estavam a conseguir explorar explorar dessa vantagem, que não deveria ser uma vantagem. E lembrar que até o Drummond sair, os Lakers tiveram a lançar como equipa a 35%. Os Lakers cometeram 8 turnovers. Tudo bem, fizeram 14 assistências, mas cometeram 8 turnovers. É mau, não é bom. É algo que se pode evitar. Mas quando o Drummond sai ao minuto 5, peço desculpa, 5:16, tudo muda, pois AD passa para a posição 5 e em 21 minutos em que o AD ficou na posição 5, ou seja, center, post, como queiram chamar, fez 22 pontos, teve 9 de 13 e estava com um plus-minus de 6, enquanto quando ele esteve na posição 4 com Andrew Drummond, fez 21 minutos, 3 pontos, 1 de 11 e menos de 3, plus-minus. E os Lakers, quando Drummond sentou, passaram a lançar 50% como equipa e tiveram apenas 3 turnovers até o final do jogo e tiveram 13 assistências. Ora, é uma diferença, querendo ou não, abismal. Os Lakers cometeram 11 turnovers ao longo do jogo e é bom referir, conforme disse, que grande parte deles também vieram na primeira parte por causa destes mesmos fatores. E depois
entra-se naquela outra questão, e só para coisa, os turnovers também vieram porque o Dennis Schroeder decidia fazer passes extremamente arriscados no low post e isso não ajudava para nada, como obrigava com que muitas das vezes o jogador não apanhasse bem o passe porque ele não sabe fazer bem o passe, mas pronto. Mas no terceiro quarto tudo muda, a vontade dos Lakers mudam, os Lakers voltam a encontrar-se, e quando digo encontrar-se é recorrem àquilo que eles são melhor conhecidos, que é a sua defesa. Agarraram-se à sua defesa e graças à sua habilidade defensiva como equipa conseguiram provocar só no terceiro quarto 8 turnovers por parte dos Golden State Warriors, e isso permitiu com que eles passassem para uma run 7-0 em termos de pontos em transições rápidas. E isto foi muito importante porque os Golden State Warriors fizeram 20 turnovers no total. Estamos a falar de 8 turnovers vindos só de um quarto, ou seja, quase metade dos turnovers vieram simplesmente num quarto. Isto é muito bom para os Lakers e muito bom para os Golden State Warriors, porque isso retira a capacidade dos Golden State Warriors partir para posições de transições rápidas e permitir com que jogadores como Jordan Poole, Mulders e etc., porque estavam a jogar com guards, tivessem a possibilidade de aproveitar a desorganização defensiva dos Lakers para poder fazer os seus pontos. Não tendo isso e tendo sido retirado isso, porque também o Wiggins baixou, isto é muito normal. Quem acordou foi o LeBron James e o Anthony Davis. Anthony Davis, então, tendo feito 3 pontos no último quarto, falhado apenas um lançamento, estava 5 de 6, foi muito importante. LeBron James também extremamente importante para aí, conseguiu ser extremamente influente no que toca na organização do jogo. Conseguiu ir várias vezes para a linha de lances livres, ganhar as faltas para conseguir converter os lances livres, e depois Alex Caruso desligou-se um bocadinho do setor ofensivo e focou-se um bocadinho mais no setor defensivo e estava sempre ali pronto para o steal ou o passe esperado que vinha, né? O passe esperado que vinha de um dos jogadores do Golden State Warriors. Vogel finalmente também deu conta que o Wesley Matthews tinha que jogar porque o Dan Schroeder não estava a fazer absolutamente nada, mas já vamos chegar até aí. Lembrar que o Stephen Curry foi double team neste jogo 16 vezes, tendo dessas 16, 11 vindo na segunda parte, e dessas 16 vezes que foi double team, ele conseguiu 5, os Lakers conseguiram 5 turnovers, e destes 5 turnovers, 4 destes turnovers foram na segunda parte, e dessa segunda parte há que destacar o turnover mais importante, que foi o turnover do último minuto, da última jogada, onde é conseguido a interseção, e os não têm possibilidade de fazer sequer o último lançamento, e os Lakers ganham o jogo por causa disso. Isto em parte tem a ver com a capacidade defensiva. Pois passando para a parte de Frank Vogel ser teimoso, sim, Frank Vogel é extremamente teimoso em não apostar no Wesley Matthews mais cedo e ter mantido o Dennis Schroeder a defender o Stephen Curry, e estava a saber claramente que o Stephen Curry estava a tirar todo tipo de proveito desse tipo de marcação, e quando tu pões o Wesley Matthews, apesar de ser talvez um bocadinho mais lento, por ter maior corpo, dificulta de certa forma a performance de Curry, e até porque o Wesley Matthews em termos de velocidade lateral não é assim tão lento, e isso permitiu com que ele conseguisse acompanhar extremamente bem os movimentos do Curry, e até foi importante em alguns dos lances que ocorreu, e tendo feito também ressaltos ofensivos extremamente importantes no último quarto. E por isto eu me pergunto, os Lakers só não conseguiram atingir esta vontade, talvez por má desenho tático de Vogel, e Steve Kerr estava a tirar todo o proveito disso, ou seja, dificuldades, porque os Lakers ontem tentaram aproveitar-se dos mismatches e não conseguiram aproveitar-se pelo simples facto de Andre Drummond e o Anthony Davis não funcionarem bem juntos, e provoca depois muita confusão dentro do garrafão, e acontece o que aconteceu, muitos lançamentos fora do post,
e não é o jogo do Anthony Davis estar a fazer lançamentos desesperados constantemente, a forçar, e na tentativa de que Drummond vai conseguir fazer o rebound, ou seja, a posição de box out e essas coisas. Lakers conseguiram ganhar com isso. Viu-se claramente ainda que o LeBron James para fazer pontos de certa forma mais fáceis, como pontos da linha de lance livre, e conseguiu fazer um big shot no último minuto que deu a vitória aos Lakers. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise de hoje. Aguardamos para a próxima. Estamos juntos. You know what it is. Foi.